Olá, pupilos e pupilas. Estamos de volta dando continuidade ao pensamento da construção do Novo Testamento. Devemos entender que a origem dos evangelhos não foi automática, não foi no mesmo instante dos ocorridos. As atividades de Jesus, apesar de Jesus ter realizado várias curas, vários ensinos, a tona principal não era focado somente nos milagres, mas principalmente nos ensinos de Jesus. E a tradição oral era uma característica muito presente no ministério de Jesus. Mas, com o decorrer do tempo, após morte e ascensão, ressurreição e ascensão de Jesus, nós vamos ver que havia necessidade de grafar, necessidade de documentar os ensinos de Cristo. Primeiro, por parte da incompreensão dos discípulos acerca do todo dos ensinos de Jesus. Nós vamos ver que os discípulos tinham dificuldades de conhecer, de entender o conceito de Jesus acerca do reino. Esperavam um reino diferente do proposto por Jesus. Observe que até mesmo o Batista chega ao ponto de questionar a Jesus acerca do seu ministério. Ele pede para que seus discípulos cheguem até o Cristo e perguntem se este era realmente o Cristo que haveria de vir ou deveriam esperar outro. Tal era a incompreensão do ministério de Jesus. Pedro também revela não compreender o ministério de Jesus ao ponto de, na paixão, na crucificação, questionar o ocorrido. Nós vamos ver que posteriormente também Jesus acaba sendo um tanto abandonado por seus discípulos no momento da sua paixão, por falta de compreensão do que haveria de ser realmente o reino de Deus. Outra coisa é a iluminação do Espírito Santo, pois, de acordo com João, o evangelista, Jesus promete a vinda do Espírito Santo. Porque uma vez que os discípulos não compreendiam completamente as mensagens, o propósito, o significado acerca do reino, Jesus promete o advento do Espírito Santo para guiar os seus discípulos no conhecimento de toda a verdade. Pedro, ele confirma isso com a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste, descrito lá no capítulo 2 de Atos. Jesus não estava mais presente fisicamente com seus discípulos, mas as palavras fluíam através do poder do Espírito Santo. A ênfase da igreja primitiva era entender e ensinar acerca da volta de Jesus. Consequentemente, esperavam que Jesus voltasse a implantar o seu reino já por aqueles dias. Porém, nós vamos ver que o tempo passou e parece que nada acontecia, trazendo a preocupação de parte da comunidade cristã, ao ponto até mesmo de Paulo escrever consolando alguns irmãos acerca da parousia, ou seria, da volta de Cristo, da compreensão acerca da volta de Cristo, acerca da morte e ressurreição. A morte, consequentemente, torna-se compreensível para a provisão redentora, para o pecado do homem. E a sua ressurreição, a ressurreição de Cristo, possibilita a continuação da presença do poder do Espírito Santo na edificação do reino de Deus sobre a terra.
Essa transição do período da transição do momento oral para a literatura, porque até então os discípulos entendiam que Jesus estava voltando já por aqueles dias e não havia necessidade de ser escrito nada, uma vez que Jesus mesmo não escreveu nada. Mas nós vamos encontrar registrado que nessa perspectiva o testemunho oral era muito presente. Assim como Jesus nada escreveu e somente falava, os discípulos, como imitadores, faziam da mesma forma. O Antigo Testamento era o que tinha como escritura canônica para o momento inicial do cristianismo. Nós vamos ver as citações, principalmente do capítulo 40, lá de Isaías, apresentando uma perspectiva do messianato já prescrito no Antigo Testamento. A igreja primitiva mostra-se relutante ao escrever, uma vez que os discípulos ainda estavam presentes entre eles. Preferiam apenas falar no lugar de escrever. Os discípulos foram escolhidos entre os grupos não literários da sociedade, foi preferido ouvir os discípulos, porém alguns rabinos acharam necessário, alguns mestres começaram a entender a necessidade de documentar aquilo que estava sendo apresentado. Passando agora do período oral para as transcrições, para os escritos. Nós vemos declarações que sucedeu que, no Evangelho de Mateus, para fundamentar a necessidade de escrever, de se documentar o que estava sendo exposto pelos discípulos. Consequentemente, o mundo continua, a história continua e alguns discípulos começam a ser perseguidos, muitos outros sendo mortos, e a morte dos discípulos começa a ameaçar as fontes canônicas. Lembre-se que eu já falei, onde o cânon era os próprios discípulos, eram os próprios apóstolos a fonte de fidelidade dos ocorridos acerca do Cristo. Mas com a morte destes e de outras testemunhas oculares, começou a ser despertada a necessidade de se documentar tudo aquilo que eles haviam experimentado e tudo aquilo que havia sido apresentado pela palavra das testemunhas oculares. E a difusão do evangelho em meio aos gentios também. A propagação do evangelho se torna tão imediata e contagiante ao ponto dos discípulos não serem suficientes para promover esta boa notícia. Então começou a surgir uma forma primitiva de escrituração chamada Evangelho. Jesus, como sendo o cumprimento do Antigo Testamento, sua vida como cumprimento das profecias e cumprimento para essa nova era. Ele era descendente de Davi e aprovado por Deus. Seus trabalhos maravilhosos, sua crucificação, ressurreição e exaltação precisariam ser documentados. Ele voltaria a julgar toda a humanidade e esta era a tona da necessidade de transformação. A salvação exclusivamente pela fé em nome do Cristo e a mensagem apostólica era baseada exclusivamente nas atividades e palavras de Jesus. Bom, este é o formato, é o protótipo do evangelho que tomaria um vulto maior posteriormente, conforme veremos no nosso próximo encontro. Deus abençoe, até lá.